Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria poder chegar até a sua casa com a palavra de Deus e rezar um pouco junto contigo. Nesta quarta-feira, vamos pedir também a intercessão de São José sobre os nossos trabalhos, nossa vida, para que a gente possa olhar para a palavra de Deus e também colocar a palavra de Deus assim como São José, esse homem justo, esse homem santo, esse homem que soube ouvir a palavra e colocar a palavra de Deus em prática. Todas as quartas-feiras nós lembramos de São José, que ele possa interceder por nós. A palavra de hoje, ela é retirada de João, capítulo 15, versículos 1 ao 8. O texto diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós percebemos que a palavra está se repetindo ao longo dos dias. E por que isso acontece? Porque há uma necessidade de olhar para algumas questões e nos vincular a Deus para que a gente possa ter uma base para o dia de amanhã. Algumas coisas elas precisam ser revistas para que elas possam ser vivenciadas. Se a gente não assimilar bem, não aderir ao ensinamento, nós acabamos depois nos perdendo. Então a base ela é muito importante. Assim como é na educação dos filhos. Nós não podemos deixar algumas questões para serem resolvidas quando os nossos filhos já estão lá na adolescência ou já quando são jovens ou adultos. Tem coisas que são feitas lá enquanto o nosso filho está no berço. Enquanto as coisas estão acontecendo na formação daquele ser humano. Alguns valores precisam ser vivenciados na base. O cultivo da vivência de oração é vivido na base. Assim, a palavra de Deus é esta força. Por isso a igreja é tão sábia nisso, que vê a necessidade de nós aprendermos bem o que deve ser aprendido para estarmos fortes no dia de amanhã. Assim como na segunda-feira, nós celebramos os apóstolos e o Evangelho se repetiu lá do sábado. Assim nós devemos olhar também hoje. O Evangelho de hoje, nesta quarta-feira, é o mesmo Evangelho do domingo passado. Tão próximo, e nós estamos meditando nesta necessidade que nós temos de permanecer em Jesus e ao mesmo tempo de tirar algumas coisas que estão sobrando na nossa vida, que são supérfluas. Algumas realidades, e isso é próprio do ser humano,
estão vinculadas com o hoje, com o agora, com a nossa existência. Mas naquilo que diz respeito às realidades divinas, às realidades celestes, elas não devem ser analisadas da mesma forma. Explico melhor. Muitas vezes, nós queremos colher os frutos daquilo que nós plantamos. Algumas vezes isso acontece, mas inúmeras vezes isso não acontece. Mas os outros que virão depois colherão os frutos. E é nesta vivência e nesse cultivo que nós vamos demonstrar que de fato somos discípulos de Deus. Olha o que diz lá ao final do texto. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Quando nós plantamos uma semente, ali dentro daquela semente pode ter uma pequena árvore, um arbusto, mas pode ter uma árvore gigantesca, dependendo do tipo da semente. E às vezes esta planta demora muitos anos até dar os seus frutos, mas os nossos filhos, os nossos netos colherão os frutos. Mas eles só vão colher os frutos porque teve alguém que tomou a iniciativa de plantar. E é isso que eu gostaria que você meditasse hoje no seu coração, na sua vida. Não tenha medo de plantar. Mesmo que você não colha, seja esse semeador. Plante. Procure semear boa semente, bons valores, na relação com as pessoas. Às vezes alguém pode dizer assim, sim, mas não adianta falar com essa pessoa porque ela não vai mudar. Não desista. Deus não desiste de nós. Poderíamos ser melhores? Claro que sim. Mas por isso Deus existe? Não, Deus não desiste nunca de nós. Podemos pecar, podemos cair no erro. Deus está sempre pronto para nos reerguer de novo. E assim deve ser a nossa relação com os outros. Não deixe de semear a palavra. Não deixe de levar a esperança para alguém. Não deixe de demonstrar o amor para algumas pessoas. Embora essas pessoas sejam rancorosas, egoístas, mas procure sempre levar alguma coisa boa. Saiba, o bem e o amor sempre vencem o ódio. Por isso nós devemos ser esses semeadores de coisas boas. A palavra de Deus precisa ser semeada. E é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos limpa, é a palavra que faz com que a gente permaneça no amor de Deus. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia, um bom trabalho e até o próximo programa.